Imagine um Egito em pedaços. As pirâmides de Gizé, outrora símbolos de um poder absoluto, agora observam um reino dividido por guerras civis, fome e caos. O sol parecia ter se posto sobre a glória dos faraós. Mas das cinzas do primeiro período intermediário surgiu uma era que muitos historiadores consideram o verdadeiro ápice da cultura egípcia, o Império Médio. Uma era de literatura clássica, engenharia colossal e uma mudança profunda na própria alma do que significava ser um rei. Mas antes de mergulharmos nas águas profundas do Nilo e desvendarmos esse renascimento, um pedido rápido. Se você é fascinado por história antiga e quer viajar conosco por impérios perdidos, inscreva-se no canal, deixe seu gostei e ative o sininho. Isso ajuda a nossa comunidade de exploradores do tempo a crescer e garante que você não perca nenhum dos nossos próximos roteiros épicos. Pronto? Então, vamos voltar 4.000 anos no tempo. O caos antes da calmaria. Para entender a grandeza do Império Médio, precisamos entender o quão baixo o Egito caiu antes dele. Após o colapso do Império Antigo, o Egito mergulhou no chamado primeiro período intermediário. Não havia um faraó central. Em vez disso, chefes locais, os nomarcas, lutavam entre si como senhores de guerra. Os textos da época, como as admonições de Ipuer, descrevem um cenário apocalíptico. O rio é sangue, as colheitas falham, e os pobres tornam-se ricos enquanto os nobres passam fome. Era um mundo de incerteza. Foi nesse vácuo de poder que duas cidades começaram a se destacar: Heracleópolis, no norte, e Temas, no sul. O Egito era uma ferida aberta, esperando por alguém que pudesse costurá-la novamente. Mentutep II, o segundo unificador. Por volta de 2040 a.C., um príncipe tebano chamado Mentutep II realizou o impossível. Com força militar e astúcia política, ele derrotou seus rivais do norte e unificou o Egito pela segunda vez na história. Mentutep II não foi apenas um guerreiro, ele foi um visionário. Ele mudou o estilo da monarquia. Seu templo mortuário em Deir el-Bahari é uma obra-prima de transição. Ele não construiu uma pirâmide gigantesca como as de Gizé, mas sim um complexo integrado à rocha das montanhas tebanas. Ele estava dizendo ao povo: o faraó voltou, mas ele agora faz parte da terra. Sob seu reinado, a paz voltou. O comércio com o Líbano e o Sinai foi restabelecido e as artes começaram a florescer novamente. A 12ª dinastia e o faraó como pastor do povo. Se Mentutep II foi o fundador, a 12ª dinastia foi o motor que levou o Império Médio ao seu auge. O fundador desta dinastia, Amenemhat I, tomou uma decisão estratégica. Moveu a capital de Tebas para uma nova cidade no norte, chamada It-Taui, que significa aquele que domina as duas terras. Neste período, algo fascinante aconteceu na psicologia do poder. No Império Antigo, o faraó era um deus distante, perfeito e inacessível. No Império Médio, o faraó tornou-se o pastor do povo. Se você observar as estátuas de reis como Sesostris III, verá algo inédito. Eles têm olheiras, rugas e expressões de preocupação. Eles queriam mostrar que carregavam o peso do mundo nos ombros, que sofriam pelo seu povo. O faraó não era mais apenas um senhor, ele era um guardião. E como guardião, ele investiu em projetos que não eram apenas monumentos ao seu ego, mas benefícios para a nação. Engenharia colossal, o labirinto e o oásis. O Império Médio foi a era dos engenheiros. O maior exemplo disso é o projeto no oásis de Fayum. O faraó Amenemhat III ordenou a drenagem de pântanos e a criação de canais que ligavam o Nilo a um grande lago natural, o Lago Meres. Isso transformou uma região selvagem no celeiro do Egito, garantindo comida mesmo em anos de cheias baixas.
Nesta região, Amenemhat III construiu seu templo mortuário em Hawara, conhecido pelos gregos antigos como o Labirinto. Heródoto, o historiador grego, escreveu que o labirinto era mais impressionante que as próprias pirâmides de Gizé, com 3.000 salas decoradas com relevos magníficos. Infelizmente, pouco restou dele hoje, mas ele simboliza a sofisticação técnica da época. Além disso, os hititas e outros povos começaram a notar a força do Egito. Sesostris III expandiu as fronteiras para o sul, na Núbia, construindo uma linha de fortalezas maciças, como a de Burren, que eram verdadeiras cidades militares, com muralhas duplas e fossos. O renascimento literário e social. Este foi o período clássico da língua egípcia. Se você quisesse ser um intelectual no Egito por 1000 anos depois disso, você precisaria ler as obras criadas aqui. É a era da história de Sinué, uma narrativa de exílio e redenção, e do conto do camponês eloquente, uma história que defende a justiça social acima da hierarquia. Até o conceito de vida após a morte mudou. A imortalidade, antes reservada apenas para o faraó e sua elite, começou a ser democratizada. Surgiram os textos dos sarcófagos, permitindo que cidadãos comuns tivessem acesso aos rituais mágicos para alcançar o paraíso. O Egito estava se tornando uma sociedade mais complexa, conectada e vibrante. O crepúsculo de uma era. O Império Médio terminou não com uma explosão, mas com uma infiltração. A prosperidade do Egito atraiu povos do Oriente Médio, conhecidos como os Ixos. Gradualmente, eles ganharam poder no delta do Nilo, levando ao segundo período intermediário. Mas o legado do Império Médio permaneceu. Eles provaram que o Egito podia se curar. Eles transformaram o faraó de um tirano divino em um líder responsável. Eles criaram as bases da literatura e da ética que definiriam a civilização egípcia por séculos. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. O Império Médio nos ensina que o renascimento é sempre possível, mesmo após o pior dos colapsos. O que você achou da expressão humana nessas estátuas desses faraós? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de conferir os outros vídeos do canal sobre as grandes civilizações. Até a próxima jornada!